Então, a gente já viu o conceito de classes, e olha só, aqui em Flutter a gente está criando uma classe aqui. A gente já viu que são métodos, e a gente está criando um método aqui. Mas existem algumas coisas que a gente ainda não entendeu, né? Então, por exemplo, aqui a gente está criando uma classe chamada MyApp, mas está usando depois essa palavra extends, e depois usando stateless widget. E aqui dentro dessa classe, apesar de estar criando um método, tem essa palavra override aqui em cima. O que tudo isso significa e por que isso está escrito no nosso aplicativo Flutter? Para entender isso, você precisa conhecer o conceito de herança em classes, tá? E para isso a gente vai voltar aqui para o nosso dartpad.dev com o nosso sistema fictício de gestão de clínicas odontológicas, beleza? Então vamos supor que além de ter os pacientes nesse nosso sistema, a gente precisa ter também os dentistas que estão trabalhando nessa clínica ou nesse consultório. Então a gente vai criar uma classe de dentistas, né? Então a gente vai criar class dentist. Abre e fecha chaves, dá um enter para pular a linha. Quais propriedades os dentistas vão ter? Vamos dizer que eles também precisam ter nome, sobrenome e telefone e mais uma outra propriedade que é o registro no conselho, que é o CRO. Tá? Então vamos lá criar as propriedades name. E a gente implementa o construtor dessa classe dentist, né? Chamando o nome da classe, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e entre esses parênteses já atribuindo os valores das propriedades, né? Através dos de this.name, o segundo parâmetro é o this.surname, o terceiro parâmetro é this.phone, e o quarto parâmetro vai ser this.cro, beleza? Só que olha só, tanto patient quanto dentist tem três propriedades iguais, ó, name, surname e phone. Será que não dá para a gente simplificar esse código de alguma maneira? Pensa assim, tanto o paciente quanto o dentista não tem algo em comum, algo maior em comum? Eles não são, na verdade, pessoas? São, certo? Então a gente pode criar esse conceito no nosso código para compartilhar certas propriedades entre eles. Então vamos criar uma outra classe aqui, que eu vou chamar de person, ou pessoa em português, certo? E o que uma pessoa tem? Quais propriedades a pessoa tem? Vamos dizer que toda pessoa tem nome, sobrenome e telefone aqui nesse nosso sistema. Em alguns casos você pode argumentar que não, nem toda pessoa tem telefone, mas no nosso sistema faz sentido, tá? Então a gente vai deixar aqui. E eu vou copiar o construtor também de patient e colar aqui, só que a gente vai precisar mudar, né? O construtor não é de patient, é de person, então eu vou colar o nome person ao invés de patient e vou deixar o construtor assim. Exceto que eu vou tirar esse parâmetro nomeado e vou deixar ele como posicional. Poderia ser nomeado? Poderia, mas eu quero deixar posicional para ficar mais simples de explicar, ok? Beleza. Agora, como a gente faz que tanto patient quanto dentist usem as propriedades da classe person? Vamos fazer primeiro em patient, tá? Através do uso daquela palavra-chave, extends, tá? Então, depois de definir a classe, a palavra-chave class, o nome da classe, que pode ser o que a gente quiser, nesse caso é patient, a gente usa a palavra-chave extends e depois dela, a classe a qual a gente quer estender nessa classe atual. Então, a gente quer estender person. O que isso significa? Extends, literalmente, em português significa estende, né? Na prática mesmo, isso quer dizer que patient está herdando de person. E no mundo real, se você pensa em um filho estar herdando as características do pai, é basicamente a mesma coisa, tá? Só que no caso do mundo real, não necessariamente um filho herda todas as características dos pais, certo? Já no código, sim, todo filho, toda classe filha, herda todas as características da classe pai. E a gente chama assim mesmo. Nesse caso, patient é a classe filha e person é a classe pai, certo? Então, patient está herdando todas as propriedades da classe person. Agora, vamos dizer que também toda pessoa pode receber ou enviar um SMS. Então, ao invés dessa classe estar aqui, desse método estar na patient, a gente quer que esse método seja de person, certo? Por quê?
tanto patient vai poder mandar SMS, quanto dentist também vai poder mandar SMS, e qualquer tipo de pessoa que a gente criar no nosso software vai poder enviar SMS porque ela tem telefone, certo? Então, não só características são propriedades, né? Eu estou dizendo características para você associar com características de herança do mundo físico, né? Mas assim, nesse caso, patient está herdando todas as propriedades e todas as funções ou métodos da classe Pi, que nesse caso é person, beleza? Então, tudo é herdado. Isso faz com que a gente não precise, ou na verdade não deva implementar essas propriedades aqui na classe patient e também não deva implementar esse método na classe patient. Por quê? Eles já estão todos sendo implementados na classe Pi, que é a person, beleza? Outra maneira de se chamar é que a classe Pi seja chamada de super, é a classe super, e a classe filha é a classe sub, ou subclass e superclass, beleza? São outros nomes que são possíveis, mas a gente vai chamar de classe Pi e classe filha, tá? Então, aqui o construtor já não faz mais sentido. Só que a gente pode deixar sem um construtor? Não, porque a classe person exige que sejam passados 3 parâmetros para o seu construtor. Então, a classe patient vai ter que implementar isso de alguma maneira. Como? Então, dentro da classe patient, a gente vai implementar o construtor dela, escrevendo patient, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, da mesma maneira que a gente estava fazendo antes. Só que a classe person está exigindo 3 parâmetros e a gente precisa passar esses 3 parâmetros para a classe Pi, que é a classe person. Como a gente faz isso? Dentro de uma classe filha. Depois de implementado o construtor dessa classe, a gente coloca 2 pontos, seguida pela palavra-chave super, abre e fecha parênteses. O que essa palavra-chave super quer dizer? Ela está chamando aqui o construtor da superclass ou da classe Pi, que é a person. Então, basicamente, isso daqui está acessando esse construtor aqui, beleza? Só que a gente precisa passar esses 3 parâmetros, então, para esse construtor. Precisa passar 3 parâmetros aqui dentro, certo? A gente poderia passar manualmente dessa maneira, fulano, vírgula, ciclano, vírgula, e um número, 11 qualquer coisa. Poderia, mas isso não faz muito sentido, né? Porque lembra que a gente quer que seja variável. A gente quer atribuir as propriedades da classe patient através do construtor, como a gente estava fazendo aqui. E dessa maneira, não está sendo possível fazer isso. Tanto é que a gente tem um erro aqui. Ó. Muitos argumentos posicionais 0 esperados, mais 2 encontrados. Além do argumento nomeado, que é esse aqui. Né? Então, a gente precisa receber esses parâmetros aqui. Como a gente faz? A gente vai determinar esses parâmetros mesmo, manualmente. Então, a gente vai determinar o tipo deles, vai ser do tipo string. Né? Por quê? A propriedade name é string, a propriedade surname é string e a propriedade phone é string. Então, a gente vai criar esse primeiro parâmetro string, chamado name. Lembrando que poderia ser o que a gente quisesse, poderia ser A. Eu vou deixar aqui para deixar como exemplo primeiro. A outra string B, que vai ser atribuída ao surname. E uma outra string C, que vai ser atribuída ao telefone. E aí a gente pode passar esses parâmetros para o construtor da classe super, né? Que nesse caso é a person, certo? Então, ao invés de colocar aqui fulano escrito de maneira arbitrária, a gente vai passar o parâmetro A recebido pelo construtor de patient. Ao invés de ciclano de forma arbitrária, a gente vai passar o B. E ao invés desse número, a gente vai passar o C, certo? Agora, não faz muito sentido a gente chamar de A, B e C, né? Seria melhor se a gente fizesse de maneira mais descritiva mesmo. Então, a gente vai chamar de name, de surname e de phone, ok? Eu só deixei A, B e C no começo para você ver que não necessariamente eu tenho que chamar pelo mesmo nome do construtor, lembra? Porque são parâmetros posicionais, ok? Então, aqui a gente tem que substituir por name, surname e phone. Agora aqui em cima a gente ainda está tendo erro. Por quê? Ele espera 3 argumentos posicionais, mas encontrou 2. O telefone está sendo um argumento nomeado, né? Então, vamos simplesmente... Poderia deixar nomeado? Poderia também, mas vamos tirar e vamos deixar tudo argumento posicional, beleza? Então, tudo ficou argumento posicional, tanto nome quanto sobrenome, quanto telefone.
Então, aquela classe patient que tinha todo aquele código, né? Na verdade, essas 3 propriedades e esse método, agora simplesmente tem um construtor, certo? E a gente pode até pular uma linha aqui e deixar isso tudo para baixo, beleza? Se eu executar esse código, não há erro nenhum, ok? Então, esse código funciona. Se eu quisesse colocar propriedades específicas de patient, eu poderia? Poderia. Se eu quisesse colocar métodos específicos de patient, eu poderia? Poderia também. Vamos exemplificar isso em dentista, tá? Então, dentista também vai ser uma pessoa, certo? Então, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, usar extends person, ok? Ele não vai ter mais essas propriedades name, surname e phone, então a gente vai deletar elas, mas ele vai ter essa propriedade CRO, que é exclusiva dele. A gente não quer que toda pessoa tenha um CRO, porque nem toda pessoa é um dentista, certo? Então não faria sentido que a gente colocasse CRO dentro de person, porque dessa maneira todo patient também teria um CRO. E não é o que a gente quer, certo? Então agora a gente tem que alterar esse construtor, né? Por quê? Não existe mais essas propriedades aqui não existem, vamos deletar elas do construtor. E a gente tem que chamar o construtor da superclass, ou da classe Pi, né, que é a person. Então a gente vai usar da mesma maneira. Depois do construtor implementado de dentist, a gente vai usar 2 pontos, chamar a palavra-chave super, abre e fecha parênteses, e para ela a gente vai ter que passar essas novas propriedades como parâmetro, né? Então a gente vai criar um parâmetro string chamado name, outro parâmetro string chamado surname, outro parâmetro string chamado phone, e depois o CRO, que realmente vai ser atribuído a essa propriedade da classe dentist, certo? Então isso é exclusivo dessa classe, beleza? E aí, para o construtor da superclass, que nada mais é, lembrando que esse construtor aqui da classe person, a gente vai passar como primeiro parâmetro é o name, né? Então a gente vai passar o name, que é esse name aqui, recebido no construtor da classe dentist. Como segundo parâmetro, a gente vai passar o surname, que é esse surname aqui, passado como parâmetro do construtor dentist. E como terceiro parâmetro, o phone, que é esse aqui, passado para o construtor de dentist. Beleza? E a gente pode quebrar a linha aqui embaixo para organizar melhor o código. Certo? Se eu executar, você vê que não tem erro nenhum também. Ok? Agora, repara, todo paciente não tem mais todas aquelas propriedades e nem esse método send SMS. Mas se a gente acessar aqui patient, seguida por ponto, a gente ainda consegue acessar essas propriedades, justamente porque ela herda da classe person. Então ela tem acesso a todas essas propriedades e a esse método também. Então vamos chamar o método send SMS aqui, para você ver o resultado. Olha só, enviando SMS para fulano. Então, esse método continua funcionando, apesar de ele não estar mais sendo implementado na classe patient, ele está sendo implementado na person, beleza? Agora, e se a gente criasse um dentista aqui? Então, vamos criar uma variável e guardar nela um objeto do tipo dentist. Então, o tipo dessa variável vai ser dentist. O nome, vamos chamar de dentist só porque faz sentido, lembrando que poderia ser qualquer coisa, ABC, por exemplo, tá? E vamos atribuir o valor gerado pelo construtor da classe dentist. E o que a gente precisa passar para dentist? Name, surname, phone e CRO, né? Então vamos lá. Vamos passar um nome, vou colocar meu nome aqui para ficar fácil. Matheus, sobrenome Castro, telefone, vou colocar um fictício. E CRO eu vou colocar, eu não lembro como é CRO, mas é tipo algo assim, tá? Então, por exemplo, esse CRO aqui. Então, a gente criou um objeto dentista e guardou na variável dentist. E da mesma maneira que a gente fez para patient, para mandar um SMS, a gente pode mandar um SMS para o dentista acessando esse método, porque ele herda da classe person, então ele tem acesso ao mesmo método. Beleza? E se você olhar aqui na direita, no console, ele escreve enviando SMS para Matheus. Porque quando a gente criou o dentista, a gente atribuiu esse valor Matheus como string para esse parâmetro name do construtor, que em seguida foi passado para o primeiro parâmetro da superclass, que no caso é a person. Então foi atribuído para cá.
e sendo atribuído para esse primeiro parâmetro do construtor da classe person, foi atribuído para a propriedade name dela, certo? E quando a gente executou o send SMS, ele executou esse método, escrevendo no console através da função print esse valor aqui, enviando SMS para name. E como a gente tinha guardado na propriedade name a string Mateus, foi o que escreveu aqui em cima. Beleza? Agora vamos supor que quando a gente envia um SMS para um dentista, a gente quer colocar antes do nome dele o termo doutor ou doutora, tá? E eu sei que doutor ou doutora deveria ser atribuído só a quem tem doutorado, mas culturalmente a gente chama de doutor ou doutora, médico, dentista, advogado, entre outros, tá? Então a gente vai usar isso aqui simplesmente para demonstrar mais um conceito de programação, beleza? Então, onde está sendo implementado o método que escreve isso no console? Aqui, né, nesse método sendSMS da classe person. Só que se a gente altera esse código aqui para escrever doutor ou doutora antes do nome, a gente está alterando para todas as classes que herdam de person. Então, patient vai ser alterado e dentist vai ser alterado. Só que a gente só quer que essa alteração ocorra para dentist, né? Não para qualquer patient ou para qualquer outra classe que herde de person. Certo? E se eu executar esse código, você vai ver que realmente ó, isso está sendo alterado tanto para patient quanto para dentist, porque eles estão usando o mesmo método. Então, como a gente faz essa alteração só se aplicar a uma das classes, só a dentist especificamente? Primeiro, a gente vai deletar esse código daqui, né? E aí o que a gente faz é sobrescrever esse método na classe de interesse, tá? Então, eu vou copiar esse código, Ctrl C, e vou colar esse método dentro da classe dentist. Tá? Então, é o mesmo método, ok? A gente só precisa fazer mais uma coisa. Na linha acima da implementação desse método, a gente vai escrever @override. Tá? Override significa sobrescrever. Então, essa linha indica para a linguagem que a gente está sobrescrevendo um método da classe Py. Né? No caso de dentista, a classe Py é a person, certo? Então, a gente está sobrescrevendo o send method, send SMS, que é esse aqui, certo? E aí a gente pode alterar o código que está dentro desse método. No nosso caso, a alteração é pequena, né? A gente quer usar basicamente o mesmo código, mas a gente quer colocar doutor ou doutora antes do nome, certo? Então, o que acontece aqui? Se eu executar esse código, você vai ver que agora o comportamento está do jeito que a gente espera, né? Enviando SMS para fulano, sem doutor ou doutora, enviando SMS para doutor ou doutora Mateus. Por quê? Fulano é um patient, Mateus, nesse caso, é um dentist. Né? Quando chega nessa linha de patient.sendSMS, qual método sendSMS vai ser executado? Olha só, a classe patient não tem nenhuma implementação desse método. Então, ele vai usar da classe Py, que é esse método aqui. Só que quando chega na linha do dentist.sendSMS, ele vai executar o método que a gente sobrescreveu. Então, ele vai usar esse método aqui especificamente, que tem doutor ou doutora na frente. Beleza? Voltando para o nosso código em Flutter, agora você deve entender o que está acontecendo aqui, né? A gente está criando uma classe chamada MyApp que herda de uma outra classe chamada StatelessWidget. E qual é essa classe? De onde ela vem? Por que ela está aqui? A gente nunca implementou ela. Ela vem do próprio Flutter, tá? Se a gente deixa o mouse em cima, segura Ctrl e aperta B, a gente pula para a implementação dela no código do próprio Flutter, beleza? Então você vê aqui, ela também é uma classe, class StatelessWidget. E por sua vez, ela também herda de uma outra classe, chamada Widget, ok? E é por isso que a gente está usando ela aqui, para implementar toda essa funcionalidade disponibilizada pelo Flutter. Porque a gente está herdando tudo que ela contém, todas as propriedades, todos os métodos dela. E é isso que possibilita que a gente escreva pouco código para fazer algo aparecer na tela do celular, do nosso aplicativo. Beleza? E agora, então, por que existe esse código aqui? Porque a gente está sobrescrevendo um método da classe que a gente está herdando, da StatelessWidget. Esse método build aqui. E é por isso que a gente está usando o @override, para indicar que esse método não é um método simplesmente da classe MyApp, mas é um método implementado na classe Py, que é StatelessWidget, e que a gente está sobrescrevendo aqui.
certo? Para poder fazer o quê? Retornar o que a gente quiser dentro desse método. E que, por sua vez, vai ser desenhado na tela do nosso aplicativo. Beleza?